Já estamos de volta com o programa Sudoeste Destaque. Mais uma vez, obrigado por sua audiência, sua companhia. Todas as semanas discutindo um assunto de interesse da nossa comunidade. Hoje com a presença ilustre do juiz do trabalho, Marlos Melec, falando sobre as reformas trabalhistas que completam agora, daqui uns dias, 2 anos. Doutor, eu deixava no bloco anterior sobre a questão da jurisprudência. Sempre foi discutido, mas que novidade com a lei nós temos nesta área? Então, nós vivemos, desde que a reforma trabalhista passou a valer no Brasil, 209 coisas mudaram, para você que está chegando agora, 209 coisas mudaram na reforma trabalhista brasileira, é muita coisa, a maioria dos empresários, a maioria dos contadores não conhece tudo ainda. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo ainda uma fase de transição. Adequação, né? Da lei velha para a lei nova. São 209 coisas que mudaram, então essa transição ela leva algum tempo. Já diz o profissional do direito, poeta, que a lei não diz nada. Quem diz é o intérprete. O intérprete. Quem a utiliza, né? Então, nesses 2 anos, nós temos aí muitas interpretações da lei, em vários aspectos. E quando a gente fala de jurisprudência, o que é isso? É o que coroa esse momento de transição que nós vivemos, que gera, sim, algumas dúvidas. Mas a boa notícia que eu tenho para o telespectador aqui do Sudoeste em Destaque é o seguinte, é que os tribunais estão se manifestando, especialmente os tribunais superiores, cada vez mais sobre os temas considerados por alguns grupos sociais os temas mais polêmicos da reforma trabalhista. E isso vai trazendo segurança jurídica, porque o Tribunal Superior fala que aquele assunto está resolvido, né? Então, em relação à gestante no ambiente insalubre, o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa ação, está decidido, acabou, que a reforma trabalhista neste ponto estava errada, foi inconstitucional. Então isso não vale mais, né? O que a reforma trabalhista previa? Que a mulher trabalhando no ambiente insalubre, se levasse um atestado médico da confiança dela, poderia continuar trabalhando, desde que não fosse insalubridade máxima. Por que a reforma trabalhista previu isso? Porque quando a mulher trabalha no ambiente insalubre e vai para casa, quem paga o salário para ela ficar em casa é a empresa, mas ela perde comissões. A médica perde atendimento, por exemplo, da Unimed, do Bradesco Saúde, da Sul América Seguro, e o salário dela, a remuneração dela cai de 12 para 3. Né? Então, se levasse um atestado médico da confiança da mulher, poderia continuar trabalhando, se não fosse insalubridade máxima. O Supremo entendeu inconstitucional essa regra e esse assunto está resolvido. Também a terceirização. Terceirização, havia dúvida se era legal, se era constitucional, se podia, como estava escrito na reforma, e um brilhante voto do ministro Barroso, né, colocou, olha, o Brasil, a Constituição brasileira não tem um método exclusivo de produção. Então, e a lei não faz nenhum tipo de restrição, logo não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, pelo voto brilhante do ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal disse que a terceirização está legal no Brasil, é geral, ampla e restrita, trouxe segurança jurídica, o Supremo julgou nesse caso a favor da reforma trabalhista. Nós temos também a questão dos honorários de sucumbência, que falamos agora há pouco aqui no programa. O TST se manifestou favoravelmente, disse que é legal, é constitucional, através de uma decisão de turma, que me parece foi unânime, inclusive, que os honorários advocatícios são legais, constitucionais na Justiça do Trabalho, né? A questão também da cobrança sindical. Nós sabemos que antes da reforma trabalhista, todo mês de março vinha descontado ali no contra-cheque a contribuição sindical, ou chamava também imposto sindical, ou contribuição obrigatória, enfim, era uma vez por ano, descontava um dia de trabalho do trabalhador para pagar para o sindicato. E aí havia muita, e aí nós da comunicação, até um exemplo nosso aqui, eu diria, vários sindicatos cobrando. Por exemplo, nós temos o sindicato de radiodifusão, que também pede para a gente contribuir. Porém, eu tenho o meu sindicato, que é dos jornalistas, que me representa, né? Exato. Então, me dá até liberdade com essa lei para eu dizer quem eu quero contribuir, né? A lei faculta agora ao trabalhador e também ao empresário, porque talvez o trabalhador não saiba, mas o patrão também pagava sindicato. Sim. Sindicato dos empregadores, sindicato patronal, sindicato das empresas. Então, tudo isso agora é facultativo. E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar por 2 vezes
dizendo, afirmando que realmente não é mais obrigatório, é facultativo, que para contribuir com o sindicato, e eu faço aqui um apelo às pessoas, reflita, não simplesmente deixe de pagar o teu sindicato. É muito importante ter um sindicato forte para te representar, seja você trabalhador, seja você empresário, é muito importante. Reflita sobre isso. Mais importante que pagar o sindicato é participar. Agora, o Supremo Tribunal Federal já disse que a lei trabalhista nova está correta, no sentido de dizer que é facultativo o pagamento do sindicato. E mais, não pode fazer uma assembleia geral lá e obrigar todo mundo a pagar. Não, a autorização para pagar o sindicato tem que ser por escrito. Então, autorizo o sindicato a descontar do meu salário tanto. Assinou, está valendo. Não precisa mais fazer o contrário. Eu não quero pagar, então. Não. É só para autorizar o desconto. Se não autorizar por escrito, não pode descontar. Aí você fala, mas na minha convenção coletiva está escrito, tem que descontar. Não poderia estar escrito isso na convenção. Só, mas como que não podia? Né? Se a convenção hoje vale mais que a lei. Porque a própria lei que deu esse poder à convenção, lá no artigo 611b de Bravo, inciso 26, diz que é proibido constar em acordos e convenções coletivas, proibido constar qualquer tipo de desconto sindical de qualquer natureza numa convenção, num acordo coletivo que obriga a descontar do salário do trabalhador ou obriga a empresa a pagar. Você fala, mas está cheio de convenção coletiva fazendo isso. Sim, é um momento de transição, assim como está cheio de carro parado embaixo da placa de proibido parar e estacionar. As pessoas estão violando a lei, porque imaginavam que poderia ter uma interpretação diferente, mas não teve. O Supremo, por 2 vezes, já se manifestou. Até na época da reforma, eu escrevi esse livro, Trabalhista, o que Mudou, na página 70 dele, eu já falava isso. E eu trouxe esse de presente para você. Obrigado, tá bom? Para nós é um livro sem juridiquês. A informação, né? De forma simples, né? Doutor, o senhor, na sua palestra, encerra dando algumas dicas, né? Que são importantes. Por exemplo, o termo aí de quitação anual. O que significa isso? Termo de quitação anual. A lei nova, a reforma trabalhista, prevê que no final do ano o empresário leva o trabalhador até o sindicato dele, sindicato do trabalhador, e o sindicalista pergunta, escuta, vamos fazer como se fosse um teatrinho nós dois aqui, né? Vamos imaginar que eu sou sindicalista, você é o trabalhador. Escuta, a empresa te deve alguma coisa aí desse ano que passou? E você está trabalhando na empresa, final de ano. Dificilmente você vai se insurgir, porque você está subordinado. Criar problema com a empresa, né? Criar problema. Você vai dizer, não, está tudo certo. Então, você assina lá um pedaço de papel, a empresa também assina junto com o presidente do sindicato, e aí? E aí? Aparentemente, a ideia é dizer que está tudo certo, que desse ano não tem perigo da empresa ir parar na Justiça do Trabalho, porque foi feito o chamado termo de quitação anual que está na lei. Mas, olha, conforme está escrito no meu livro, é o único tópico da reforma trabalhista, dos 209 tópicos que mudaram, é o único que eu, com muito respeito, ouso discordar. Eu ponderei junto aos parlamentares em Brasília, na época, que esse negócio do termo de quitação anual é inconstitucional. E por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal, que reza os nossos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, diz: nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser excluída pela lei da apreciação no Poder Judiciário. Então, a lei não poderia criar uma excludente de apreciação do Poder Judiciário de cunho administrativo. E ainda mais sem representação paritária. Porque a Comissão de Conciliação Prévia, que está na CLT, ela tem representantes dos dois lados. Aqui não tem. Então, eu ouso dizer, com muito respeito, né, o termo aí de quitação anual que está na reforma trabalhista, esse não tem valor jurídico. Eu orientaria, pode ser fortemente questionado, orientaria as pessoas a não perderem tempo com isso. Banco de horas é uma outra questão bastante comentada após a reforma. Muito comentada, porque jornada de trabalho é uma coisa que está no dia a dia da empresa, está no dia a dia de cada trabalhador, né? Faz hora extra, pago essa hora extra para o trabalhador ou jogo no banco de horas? Pela lei velha, tinha que fazer um banco de horas só com carimbo, autorização do Sindicato do Trabalhador. A reforma trabalhista criou o banco de horas mensal e semestral. O que significa isso? Você faz um acordo direto com o trabalhador. Como é que faz? Pega uma folha de sulfite, caneta Bic, escreve em cima: banco de horas semestral. Então, eu e o Francisco da Silva,
A empresa e o Francisco da Silva estamos aqui fazendo um banco de horas semestral. Os dois assinam. Isso está valendo. Não precisa homologar, carimbar no sindicato, levar no cartório, levar em ministério, não sei o quê. Não tem nada disso. Fez o documento, está valendo. Tá? A não ser que na convenção coletiva da categoria esteja escrito, apesar da lei dizer que não precisa, a convenção coletiva cria essa obrigação. Aí você tem que cumprir e pode até questionar o presidente do sindicato. Por que a lei facilitou e vocês fizeram isso? Mantém ainda, né? Provavelmente ele vai trazer uma argumentação democrática, isso vai ponderar, né? Mas enfim, a lei não exige mais o carimbo do sindicato para um banco de horas mensal ou semestral. Livre daí, né? E se terminar o banco de horas semestral e o resto do ano, como é que fica? Faz outro. A lei permite que você vá renovando, né, sucessivamente o banco de horas semestral. A questão aí também dos intervalos 12/36, enfim, como é que... 12/36 é aquela jornada muito comum para vigilante, para porteiro, uma jornada muito comum para técnico de enfermagem, para quem trabalha à noite no hospital, mas ela está sendo usada até por pizzarias em shopping centers, né? Está sendo usada por muitos segmentos da economia. O que é isso? Fábricas, trabalha 12 horas, folga 36. Como é que faz isso? Faz por um acordo escrito com o trabalhador, né, numa folha de sulfite. Antigamente, antes da reforma, ia para a convenção. A jurisprudência, a decisão dos tribunais, obrigava que o sindicato participasse disso. Agora, pela nova lei trabalhista, a 12/36 não precisa da chancela da participação no carimbo do sindicato. Você pode tratar isso direto com o teu trabalhador. Se os dois querem, o trabalhador quer, a empresa quer, faz uma folha de sulfite com caneta Bic, assina, está valendo. 12/36 não tem nem data de validade, assinou, está valendo para sempre. E não precisa carimbar, registrar, autenticar em lugar nenhum, a não ser que a convenção coletiva preveja de forma diversa. Doutor, eu li esses dias alguém criticando que teria que gerar mais emprego essa reforma e que no Brasil não gerou de forma imediata. É a lei ou é a economia que gera emprego? É uma questão que dá para discutir tudo, também, né? Tudo faz parte da macroeconomia e nós temos aí hoje um mestre, Paulo Guedes, que está dando mais liberalidade para a economia brasileira, menos intervenção do Estado, que é fundamental para a pessoa ter coragem de investir, para a pessoa botar o dinheiro no Brasil, para a pessoa rodar um negócio. Vejam o que acontecia antes da reforma trabalhista. Nós estávamos numa escala crescente de desemprego. Se você pegasse um gráfico, tá? Eu estou sendo aqui muito honesto, muito ponderado, muito imparcial. Didático. Didático e, olha, sem paixão em relação a esse assunto, viu? O gráfico ele estava crescendo sem parar. O gráfico estava com um ângulo de 45 graus crescendo. E crescendo não no último ano, não nos últimos 2 anos. Esse gráfico de desemprego, ele vinha com 2 milhões de desempregados, 3 milhões de desempregados, 4 milhões de desempregados, 10 milhões nos últimos 10 anos. Verdade. Nos últimos 10 anos, crescendo sem parar, né? Quando a reforma trabalhista foi aprovada, né, primeira coisa, esse gráfico parou de subir. Parou de subir. Na época da aprovação da reforma, nós tínhamos 14 milhões de desempregados no Brasil. Hoje, nesse momento que nós estamos conversando, nós temos 12 milhões de desempregados. Uma redução, né? Então, veja, parou de subir, estabilizou e houve uma redução de 2 milhões de pessoas que conseguiram emprego formal, carteira assinada. Tá? No último mês que passou, nós tivemos o maior número de geração de empregos dos últimos 8 anos do Brasil. O mês passado foi o melhor mês de geração de emprego dos últimos 8 anos no Brasil. Então, veja, é claro que tem que baixar dólar, tem que melhorar o ambiente econômico, com certeza, tem que melhorar a reforma tributária, o governo federal tem dificuldade financeira, os estados estão quebrados, né? Teve estado aí que estava pagando 13º esses dias aí do ano passado. Então houve uma quebradeira geral no Brasil que não foi produzida da noite para o dia. Histórica, né? Ela foi criada de maneira brutal na última década, né? Houve uma entrega de crédito muito barato para o brasileiro, de forma fictícia, sem base
monetária para isso, de maneira que as famílias estão endividadas e o desemprego está muito elevado. Eu trato esse assunto com muito respeito, com muita imparcialidade, sem paixão nenhuma, porque tudo bem, parou de crescer o desemprego com a reforma trabalhista? Parou. O gráfico estava crescendo, parou. Foram gerados 2 milhões de empregos? Foram, né? Só que tem um detalhe, ainda 12 milhões de desempregados é um número que machuca, é um número que sangra, é um número que dói, e para quem já esteve na Rua da Amargura, está no desemprego, a gente tem que ter sensibilidade, tem que respeitar isso e não tem que dizer que está tudo uma maravilha não, né? Agora, por que está nesse ponto também? Isso é fundamental de se dizer. A gente estava falando em jurisprudência, a gente estava falando na decisão dos tribunais. Nós tivemos uma decisão de um determinado desembargador no Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, que repercutiu na mídia no Brasil inteiro. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou criticando essa decisão, eu não tenho esse direito pela lei orgânica da magistratura e eu cumpro rigorosamente a legislação, mas essa decisão, ela diz o seguinte, olha, trabalho intermitente, que é aquele trabalho que você chama o trabalhador por convocação para trabalhar algumas horas no dia, alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses. De vez em quando, né? Essa decisão de Minas Gerais, ela diz que isso era ilegal, que está na reforma, que era inconstitucional. E essa decisão foi contra o Magazine Luiza, que tinha contratado 6.500 trabalhadores de maneira intermitente, né? E esse desembargador de Minas Gerais, numa respeitosa decisão, colocou que isso era inconstitucional. Isso correu a mídia do Brasil inteiro. Levou, sei lá, 4, 6 meses para o Tribunal Superior do Trabalho, através de uma decisão turmária, importante, portanto, se não me engano também foi unânime, se não me engano foi na terceira turma, dizer, olha, a decisão de Minas Gerais ali naquele aspecto está errada. Só que isso levou 4 meses sendo divulgado na mídia. E agora, quando saiu a decisão do TST, não teve a mesma repercussão. Né? Agora então eu vou dar essa repercussão aqui, se me permite. O Magazine Luiza e a tua panificadora, o teu mercadinho, segundo essa decisão de Brasília, pode sim contratar trabalhor intermitente. Porque teve a repercussão do ruim, mas não teve a repercussão do bom. Da solução, né? E aí, aí eu te pergunto, Magazine Luiza contratou 6.500 trabalhadores, carteira assinada, intermitente, carteira assinada. Sai a decisão obrigando eles a descontratar ou a contratar de outra forma, né? Dizendo que está errado, enfim. O empresário vai ter coragem de contratar trabalhador intermitente lá em Minas Gerais? Intimida, né? E quem ouviu essa notícia aqui no Paraná vai contratar intermitente? Não vai. Então, olha o que está barrando a geração de emprego, né? Até esse momento de transição, enquanto as coisas não se assentarem. Então, repito, houve pela mídia, e eu aqui não culpo a imprensa, porque a imprensa foi uma grande aliada da construção democrática da reforma trabalhista, tá? Mas é aquela coisa, né? Houve um estardalhaço, muito, né? Uma repercussão grande de uma notícia ruim, mas não houve a mesma repercussão agora da notícia boa. Doutor, antes de encerrar, a gente poderia conversar muito tempo, estamos quase terminando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. O senhor, com toda essa experiência, né? Eu falava ali, né, do esporte, da música, trabalhador desde os 14 anos, empresário, juiz, piloto, e com essa base jurídica, essa base prática do dia a dia aí como juiz, o senhor pensa chegar no TST? Olha, eu sou muito feliz como juiz de primeiro grau, porque como juiz de primeiro grau eu faço aí 25, 30 audiências por dia. Agora com a reforma, esse volume de audiências diárias diminuiu sensivelmente, graças a Deus, mas ali na sala de audiências a gente está olhando no rosto das pessoas, a gente está sentindo o cheiro das pessoas, a gente está ouvindo a voz das pessoas, a gente está olhando nos olhos das pessoas, a gente vê pessoas sorrirem quando a coisa dá certo, a gente vê pessoas legitimamente chorarem quando a coisa dá errado ali na sala de audiências, e isso me toca muito como juiz, né? Eu já tenho 14 anos de carreira, ainda sou juiz substituto de primeiro grau, e se um dia a carreira me permitir chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, eu serei muito feliz. Se a carreira não me permitir chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, eu posso lhe assegurar, eu serei igualmente feliz, porque ser juiz é uma vocação, ser juiz para quem está estudando direito, para quem está tentando fazer um concurso,
como eu passei no meu concurso em Brasília, eu ouvi do desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, ser juiz é um sacerdócio, é ter muita paciência, é compreender a dor dos outros, é resolver o problema dos outros, é resolver o conflito, é resolver a tensão, né? Aplicando a lei, aplicando o direito e assim buscando a justiça. E eu me sinto muito feliz, muito gratificado. Nunca fiz concurso público para outra coisa. Nunca fiz concurso para outra coisa. Só para juiz e só para juiz do trabalho. Então, eu sou plenamente realizado, muito feliz. E se um dia eu chegar lá no TST, né, se Deus assim quiser, eu vou ser muito feliz. Se eu não chegar, eu serei igualmente feliz. E seremos felizes em noticiar, né, que o Marlos, que esteve aqui no Sudeste Destaque, um dia assumiu uma cadeira no TST. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Ele obrigado. Que sai de Pato Branco, vai a Campo Grande, né, palestrar sobre esse tema e esteve nos dando esta hora aqui de importantes informações, sobretudo para o trabalhador e também para o empresário, sobre este mundo da legislação do trabalho a partir da reforma que completa 2 anos, mas que precisa ser mais conhecida. Agradeço mais uma vez a Coopercard e também a Associação Empresarial do Pato Branco que possibilitaram a vinda do Dr. Marlos até os nossos estúdios. Um abraço e até a próxima semana com mais um assunto importante para a nossa comunidade.